Oi, tudo bem? Pessoal, eu volto aqui com vocês para contar nesse vídeo mais um episódio do tratamento do paciente A, de todas essas internações que ele já teve e outra coisa que aconteceu. Gente, tem tanta coisa que aconteceu que ficou assim na cabeça da gente, a gente falou assim, não, isso não aconteceu de verdade, mas vamos lá. Dessa vez, foi numa internação no hospital da Avenida Paulista mesmo, que é onde ele já faz tratamento, foi do ano de 2024. E dessa vez ele foi internado para analgesia, porque o que acontece? O tratamento dele ele precisa de cirurgia, precisa fazer um monte de coisa, mas aí teve um problema de infecção, que eu também vou contar aqui para vocês, mas aí teve essa questão que o médico falou: não vou fazer a cirurgia agora por conta da infecção que tem que passar, vamos esperar mais um pouco. E teve também o episódio daquele médico, né, mentecapto, que falou assim: ai, mas o seu plano tá demorando, então não é culpa minha, vamos fazer, que tá no outro vídeo, gente. Vamos fazer particular. Bom, enfim, nesse dia ele foi internado por questão de analgesia, porque a dor estava insuportável para ficar em casa e os remédios de casa das receitas não estavam mais fazendo efeito. Então ele foi internado. Aí o que acontece? Primeira coisa que os médicos chegaram: vamos te colocar na bomba de ketamina. Ele falou: não. Por quê, gente? Eu até expliquei no vídeo anterior rapidinho. Uma bomba de ketamina, um aparelho, onde se coloca uma bolsa de soro com esse remédio chamado ketamina, que é um anestésico. E o que acontece? Ela fica descendo de hora em hora, faz um cálculo lá para colocar uma quantia de ml no organismo do paciente e ela passa por essa bomba, né? Desce na sonda, passa pela bomba, é injetado no paciente e ele fica com essa bomba 24 horas ali recebendo. O limite seria no máximo uns 4 dias, né? Ele estava recebendo acho que uns 4 ml. Eu tenho tudo anotado, tá, gente? O máximo que poderia ser, mas nessa internação ele acabou ficando até 7 dias na bomba de ketamina, numa internação. Então, quando foi nessa, ele falou assim: não, gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, porque a ketamina, ela me anestesia, então eu vou ficar dormindo o tempo todo. Quando eu acordo, que dá aquele intervalo de uma injeção ou outra, eu acabo acordando, eu acordo e eu tô com dor. Então, não quero isso. Eu quero, pelo amor de Deus, viver uma vida um pouco mais normal. Mas a bomba de ketamina não dá isso pra pessoa. Ela só anestesia a pessoa. A pessoa dorme, para de reclamar, não fala, não tá mais sentindo dor. Para os médicos tá bom, tá lindo, maravilhoso, mas isso não é verdade. Aí o que acontece? Ele não quis, ele falou assim: não, pelo amor de Deus, gente, me ajuda, mas não com essa bomba. E os efeitos colaterais também da ketamina é uma coisa estrondosa, ela pode, sabe, acúmulo muito remédio, acúmulo no organismo do paciente, pode fazer um estrago em algum outro órgão, alguma coisa. Não é legal, não é bom, não tá certo. Aí os médicos falaram assim: bom, então o que a gente vai fazer? A gente tem uma outra formulação, um outro remédio, uma outra medicação que a gente pode colocar para você, mas ela só pode ser colocada na UTI, porque não pode ser colocada em leito, em quarto, essas coisas, porque ela é muito forte. Aí ele falou assim: pelo amor de Deus, isso aqui é ketamina, só me deixa dormindo, é anestésico, me deixa que nem uma planta, vocês vão me colocar agora uma coisa que é pior ainda? Não, gente, eu preciso que vocês verifiquem como que eu vou fazer essa cirurgia, me tratem para eu começar a ter minha vida normal, melhor. Eu quero melhorar, não quero ficar plantado numa cama, pelo amor de Deus, não quero ficar vegetando numa cama, não sou um alface. E aí veio toda essa discussão, falou assim: bom, então tá bom, então não vamos fazer isso. Mas então você já tá recebendo uma medicação muito forte, você já tá com uma quantidade medicamentosa muito forte, a gente não sabe, vamos discutir o que fazer. Aí nesse tempo, né, a equipe de dor passou um outro médico, também que é da equipe de dor, e esse médico, o Dr. Eli, na verdade na equipe de dor tem dois Dr. L's, tem o chefe de equipe, o Dr. L, e tem esse novo Dr. L. Então, por favor, Dr. L1, se o senhor assistir esse vídeo, não vá confundir que eu não tô te xingando, tá? Eu tô falando mal do outro. Eu tô falando tô falando a verdade do que o outro fez. Esse Dr. L irresponsável, desculpa, muito irresponsável, viu que ele tava com uma medicação muito alta, que tava meio que tipo um pouquinho amenizando. Ele foi lá e falou assim: ah, você tá com muita dor ainda? Vou aumentar essas doses de remédio. Gente, pelo amor de Deus, aumentar a dose de remédio. Mas aí foi numa hora que o paciente não tinha reclamado. Ele tava dormindo, tava lá quietinho e tal. Falou: vamos esperar os remédios fazerem efeito. Ele chegou e falou: vou aumentar a dose de remédio. E aí, o que aconteceu?
A técnica da enfermagem chegou e falou assim: vai aumentar a dose de remédio mais ainda, meu Deus do céu, gente, como é que pode dar mais remédio pra esse homem? Pelo amor de Deus. Mas enfim, o médico falou: vamos fazer. Aí ela falou: mas o problema é assim, eu vou passar as instruções que o médico deu, vou fazer a aplicação dos remédios, a medicação, e aí, caso aconteça alguma coisa, você me chama. Perto das 18 horas, porque tem o protocolo da troca de plantão, né? Antes do técnico ir embora, ele tem que passar no quarto dos pacientes para ver se os pacientes estão vivos, né? Para ver se não aconteceu nada, para falar: ó, deixei o paciente vivo para você. E aí, quando faz a troca, mesmo que não seja a hora de medicação, o correto no protocolo seria o que entrou, o técnico entrou naquele horário, ele passar de quarto em quarto para ver. Bom, tô pegando paciente vivo, tô pegando paciente assim, pegando paciente assado. Fulano me deixou desse jeito. Paciente, a técnica da tarde, do dia, aliás, quando deu as 18, ela passou lá, falou: oi, tá certo, então tchau, tô indo embora. Não sei se vai dar tempo de eu passar até as 19. Porém, aí ela foi, qualquer coisa me chama e aí foi embora. Porém, o das 19 horas não passou quando deu a troca de plantão. E assim, o que aconteceu? O paciente A, ele dormiu, pegou no sono, não acordava mais. E a medicação que ele tinha recebido foi às 16. A dose dessa medicação trocada, forte, por esse Totorelli 2, né? E aí, o que aconteceu? Ele não acordava. Ele dormiu e pronto. Aí passou, né? Às 15, 18. E aí eu falei: ele continua dormindo. Mas até então ela mediu pressão, mediu as coisas, estava ok. Mas eu já estava começando. Aí o que aconteceu? Passou às 19 horas, o técnico não veio, a enfermeira não apareceu, ninguém apareceu aqui. E aí eu comecei a ficar preocupada. Falei: gente, não é possível a pessoa tá dormindo tanto assim. A pessoa tem um sono leve e tal e tá dormindo desse jeito. Foi passando as horas, passando as horas. Aí eu chamei, toquei a campainha e falei: não, alguém tem que vir aqui para ver o que tá acontecendo com o paciente. E aí, nisso, eu comecei a notar que ele estava ficando pálido e suando, que tava molhando tudo. Molhava cobertor, molhava lençol, molhava coberta, molhava fronha, lençol, pijama, molhava tudo. E as mãos dele começaram a inchar. As mãos estavam inchando, sabe? E branca, assim, branca, pálida, sem cor. E a pele aqui também, o rosto também. E dormindo profundamente. Aí eu chamei e falei: não é possível que não vai vir ninguém. Já trocou, já deu 18 horas, já deu 19 horas, já deu 19h30, 20 horas, alguém tem que vir aqui. Quando eu apertei a campainha, ninguém aparecia, apertei de novo, ninguém aparecia. Quando deu a hora da medicação, aí vem, né, o técnico R, e aí ele falou assim: oi, boa noite, tudo bem, isso aqui. Eu falei assim: olha, ele não tá bem. Ele tomou a medicação das 16 e ele não acorda. Aí ele falou assim: bom, deixa eu ver, deixa eu medir. Aí ele foi, mediu, falou assim: olha, deu 37,5, uma coisa assim, uns 37,5. Aí eu falei assim: tá com febre? Não, é estado febril. Estado febril. Falei: é um aviso de que pode virar uma febre. Falei: gente, ele tá dentro do hospital, passar mal dentro do hospital não tá certo. Não, só tá em estado febril. Aí deixa eu ver a pressão. A pressão dele tá boa. A pressão dele tava alta. Falei: não, a pressão dele não tá boa. A pressão dele tá 15 por alguma coisa. 15/10. Aí ele falou assim: não, é porque o senhor já por conta da dor, não sei o que. Eu falei: mas ele tá dormindo. Como que dormindo ele vai ter uma pressão alta desse jeito e vai ter uma febre desse jeito e suando desse jeito? Já molhou tudo aqui, pelo amor de Deus. Como é que troca esse homem agora? Quem aguenta, quem pode ajudar? Aí ele falou assim: ó, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou dar a medicação da agora da noite, que aí a gente deixa pra ver o que acontece. Falei: vai ver? Vai esperar pra ver o que acontece? Gente, pelo amor de Deus, estamos num hospital, gente, enorme, na Avenida Paulista, super conceituado, que chama muita atenção, não sei o que, e é assim que os profissionais trabalham? Eu falei: não, gente, não é possível. Aí saiu. Eu falei: se eu posso falar com a enfermeira? Pode sim, hoje é a loira que tá aí, tá? Eu falei: nossa, é assim que você trata profissionalmente, é desse jeito que vocês tratam na frente do paciente, lá dentro do postinho de vocês, a enfermagem, vocês chamam as pessoas como vocês quiserem, mas pro paciente eu acho que tinha que ter uma coisa mais, né, um protocolo mais formal, né? Eu não quero saber quem que tá aí, se é Lu, se é Moreno, eu quero saber da enfermeira. Achei muito de mau gosto esse tipo de brincadeirinha.
E ele foi e não voltava mais, não voltava nem técnico, não voltava na enfermeira. E eu toquei a campainha de novo, falei, gente, não é possível. E ninguém vinha. Aí eu fui até o posto, falei, gente, vocês precisam ir ver o paciente A, porque ele está assim, assim, assim. Ele não acorda desde as 16 horas, quando ele tomou uma medicação super forte, porque já era forte, aí tomou uma mega blaster super forte, e ele não acorda, ele tá com as mãos inchadas, tá acontecendo isso, falava tudo de novo. E já no desespero. Aí o que acontece? Vem a enfermeira, já vou lá, vim. Aí depois de não sei quanto tempo, falei, gente, eu vou na auditoria, né? Vou ter que chamar alguém, vou ter que começar a fazer alguma coisa aqui. E aí ela chegou e falou assim, não, ele tá bem. Eu falei, como você sabe? Você tá olhando pra ele. Olha como ele tá branco, olha como as mãos dele tá inchadas. Não é normal isso dele. Aí o enfermeiro, o técnico veio, mediu de novo e falou assim, olha, a pressão dele tá a mesma coisa, ele tá com 30, agora tá com 36, mas aí ele não me mostrou. Eu falei, deixa eu ver. Ele, já paguei. Eu falei, quanto que tava antes? Ele falou assim, quanto que era mesmo? Deixa eu ver se eu anotei. E saiu. Eu falei, gente, assuma as responsabilidades de vocês. Como é que pode um negócio desse? Eu fiquei revoltada. Eu falei, não é assim que funciona. Aí ele passou, foi passando o tempo, e eu reclamando e chamando toda hora e falando, gente, olha, isso deu, né, a noite, foi passando a noite e tal, e eu não dormia, porque eu tava preocupada, falei, gente, esse homem vai... Aí até que chegou uma hora que eu consegui falar com ele, ele acordou, ele tava todo ensopado, aí eu chamei o enfermeiro de novo, ele ajudou ele a tomar um banho, se trocou, mas ele não falava coisa com coisa. Ele quis ligar pra filha, pra falar se a filha já tinha voltado pra casa. E eu falei assim, não, mas a gente não tá em casa, a gente tá no hospital. Aí ele falou, mas isso não é hora dela tá na rua. Eu falei, mas ela tá até dormindo agora, essa hora. Não, eu preciso falar com a minha filha que isso, aquilo. E eu falei, gente, ele não tá bem, ele não tá bem. Aí ele tava com confusão mental, esse tipo de coisa, gente. Falei, gente, como que pode um negócio desse? Ninguém faz nada. Aí eu falei assim, gente, eu não tenho solução, eu vou ter que ou fazer um escândalo, ou sair gritando no corredor. E aí foi onde eu mandei mensagem pro médico, pro ortopedista responsável pelo tratamento dele, né, o chefe de equipe. E aí eu falei assim, olha, doutor, eu preciso de ajuda, porque o Bata está desse jeito aqui, o paciente já está assim, passando por isso, aquilo, contei tudo. E ele falou assim, tô indo aí agora. Aí ele chegou lá, mas isso já era de manhã, né, gente? Pelo amor de Deus, a noite toda brigando e ninguém fazia nada. Quando ele chegou, aí ele olhou pra ele e falou assim, nossa, o que tá acontecendo? E ele falou assim, gente, tem alguma coisa errada. Eu falei, eu sei que tem alguma coisa errada, eu tô pedindo ajuda a noite toda e ninguém faz nada. E ele falou assim, peraí que eu resolvo isso agora. Em 10 minutos não, em 5 minutos apareceram 15 pessoas no quarto. Era hospitalista, era socorrista, técnico de enfermagem, era enfermeiro, era outro técnico de outro corredor, outro setor, outro técnico também, e mais outro enfermeiro, e mais outro médico, e mais um monte de blá blá blá. Aí chegaram lá e faz exame daqui, e pulsiona aqui, fura nervo do coitado do homem, o homem fica com a mão tremendo, ele não acorda, depois ele acorda e começa a reclamar que tá doendo aqui, e coloca oxigênio, e isso, aquilo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele foi diagnosticado com intoxicação medicamentosa, e aí desceram com ele correndo, fizeram uma ressonância magnética, subiram correndo com ele pra UTI, e aí vieram me dar um copo de água, porque eu já tava chorando, porque, ai meu Deus, o que aconteceu com ele, que não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, gente, agora vocês querem mostrar serviço, pelo amor de Deus. Eu não quero mais saber desse técnico aqui, dessa técnica S, desse técnico R, porque eu quero distância desse povo, porque, gente, eu não aguento mais ser tratada de jeito dentro do hospital, que eu não vejo resultado e o paciente só se lascando. Aí o que aconteceu? Subiram com ele pra UTI. Ai, porque isso, porque aquilo, não sei o que, vamos cortar essa medicação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o que. E você tá bem? E como você tá? E que não sei o que, querida. Mas a hora que estavam fazendo o atendimento dele lá no quarto, que eu falei assim, ó, gente, aconteceu isso, nem a Lusa que tá sendo isso aqui. Quem é? O prof tá falando alguma coisa? Alguém perguntou alguma coisa pra ela? Não, ninguém me perguntou. Mas eu estava ali testemunhando tudo, gente, eu tava reclamando de tudo, eu tava pedindo tudo. Eu poderia ter falado o que tinha acontecido, mas ficava entre eles ali, o que tá acontecendo. E o ortopedista do meu lado, assim, falando, gente, o que tá acontecendo? O que é isso? Bom, aí subiram com ele pra UTI, agora a gente vai cortar a medicação, o senhor vai ficar aqui, a gente vai te ajudar, que não sei o que, e dá um remédio aqui, dá uma crise de alergia nele também, por conta de tudo isso, dá uma... A respiração dele estava muito, fraquinha, e aí depois do nada a respiração dele começou a ficar muito forte, e
E começou a ter um monte de problema, mas aí na UTI foi passando, primeiras horas, tal, e aí começou a melhorar e ele começou a ficar bem. E assim, o que acontece? Depois de tanto tempo desesperada, quando eles resolveram fazer alguma coisa, ou seja, eles têm condições de fazer as coisas, eles têm condições de ajudar, têm condições de tratar, mas só fazem isso quando sabem que alguma coisa pode acontecer com o nome deles, com o status deles, com o diploma deles. Enquanto eu tava ali pedindo ajuda, ninguém fazia nada. Aí depois que eu chamei o chefe, ele falou assim, olha, gente, tá acontecendo isso, vocês têm que me ajudar, porque é assim, não pode deixar o paciente passar desse jeito. Gente, ele tá dentro do hospital passando mal? Tá errado. Tá errado, tá errado. E aí foi onde eles mostraram serviço e aí pronto. Ai, a gente te ajuda, não sei o que, não sei o que. Que absurdo isso, né, gente? Que absurdo. Bom, daí depois disso ficou tudo bem. Continua com a dor na coluna? Continua com a dor na coluna. Tá tratando? Tá tentando tratar. Tá tentando cuidar dessa dor. Tá tentando ainda o negócio da cirurgia. Mas assim, essa parte foi resolvida. E aí quando a gente foi procurar saber o que aconteceu, saber sobre... Bom, fomos aconselhados a fazer um boletim de ocorrência e também a fazer no SAC. O SAC não resolveu nada, sabe? Só ouviu, foi só psicólogo. Só ouviu o que a gente falou, fez, mas não aconteceu nada. E aí a gente teve que fazer um boletim por conta dessa falta toda de cuidado com o paciente. Um absurdo, coisa horrível. Mas então, é isso, gente. O que aconteceu nesse dia foi isso. Foi de um dia para o outro, né? Foram 2 dias de pesadelo. Aliás, 3, porque aí ele só foi melhorar na UTI no segundo dia de UTI, porque o primeiro dia ainda foi também toda aquela coisa de tem que cortar isso, tem que fazer exame, tem que achar, que não sei o que, mas até que chegou e conseguiram reverter o processo. E aí, graças a Deus, glória a Deus que deu tudo certo. Nesse ponto aí, graças a Deus, deu tudo certo. Mas enfim, gente, é isso, a história de hoje. Ficou um longuíssimo vídeo, aí vocês falam se vocês gostam de vídeo mais comprido, senão eu conto com mais detalhe ainda, senão eu falo em 2 vídeos, alguma coisa assim. Mas, por favor, gente, me ajudem, fazem o canal crescer, leva essas histórias para outras pessoas que tiveram as mesmas experiências, porque as pessoas conseguem se identificar, ou para saber também a opinião delas, ou para saber se elas também correram atrás dos direitos, ou se ficaram só por isso falar, gente, eu preciso do médico, então o que eu posso fazer? Mas assim, curtam e compartilhem, me ajudem, gente, com o canal, e eu vou contar mais histórias aqui pra vocês, tá bom? Beijos pra todos!